sentido desse texto. Aleluia. Só me dá mais um pouquinho de retorno aqui, por gentileza. Queridos, eu acabei de ler um texto que ele traz uma das maiores revelações para a humanidade, a formação do ser humano. Segundo a visão evolucionista, vai dizer que o ser humano, ele evoluiu de uma espécie animal. Segundo a visão da ciência, vai falar que o homem veio ou proveio do macaco, num processo evolucionista. O que me chama a atenção é que todos os experimentos, que é a prova cabal de toda a teoria ou de toda a tese, ela termina no experimento. Segundo a ciência, vai dizer que se o homem veio do macaco, o DNA mais próximo do corpo humano, de um ser humano, deveria também ser o do macaco. Mas na verdade não é. O DNA mais próximo do corpo humano é de um hamster, ou seja, de um rato. É por isso que experimentos são feitos em laboratórios em ratos e não em macacos. A primeira é a incoerência da ciência. Mas quando nós olhamos para a ideia existencialista, mais precisamente filosófica, vai dizer que o ser humano é ele que escreve a sua própria história. Ele é como uma pauta em branco, aonde a ele é dado o poder de criar, de ser, evoluir e chegar a ser aquilo que ele deseja. Esse pensamento filosófico, mais voltado para a corrente empírica, segundo Thomas Hobbes, John Locke e David Hume, vai dizer que o ser humano, ele nasce como uma folha em branco, onde as experiências irão escrever as suas instruções. A razão não pode elevar-se além do mundo, como queria dizer Platão, Agostinho e René Descartes. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu me deparo com uma expressão muito forte e poderosa, quando o próprio Deus vai dizer: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. O capítulo de número 2, mais precisamente o versículo 7, o texto que nós acabamos de ler, está expressando, dizendo que Deus pegou o homem e formou. A primeira expressão que nós vemos, ou melhor, o primeiro verbo ali, formar, ele vem da palavra hebraica yatzar. Só que essa palavra aqui, ela sofre uma contração porque ela é proclítica. O que é proclítico? São conjunções que se interligam ao verbo, mas na pronúncia é pronunciado como se fosse uma palavra única. Então, a letra vav, que é a conjunção que equivale ao texto e formou, ela é ligada ao verbo formar, tornando então a palavra proclítica como vayetze. Repita comigo, vayetze. Hoje tu vai aprender hebraico aqui, olha para cá. Vayetze significa formar, mas a ideia de formar aqui é dar a forma comprimindo, dar a forma amassando, dar a forma sobre forma de pressão. Em outras palavras, é Deus dizendo: tudo que existe até agora foi criado pelo poder da minha palavra. Tudo que existe até agora foi criado pelo poder do haja. Só que quando chega no capítulo 2, no versículo de número 7, o próprio Deus vai dizer: façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E o verbo vayetz, ou melhor, yatzar, aparece aqui. Em outras palavras, é Deus dando a forma em forma de pressão, é Deus trazendo a forma comprimindo, é Deus fazendo do pó da terra aquilo que Ele deseja, do jeitinho que Ele quer. Então, em outras palavras, é como se Deus estivesse falando para Adão, para mim ou para você. Falando em outras palavras, eu estou te dando a forma, mas vai ter um pouco de pressão. Eu vou te dar a forma, mas eu vou amassar um pouquinho. Eu vou deixar do jeito que eu quero, mas vai doer um pouco. Quem já está me entendendo, diz amém. Então, em outras palavras, é Deus dizendo: para você ter a forma que eu desejo, tem que suportar a pressão. Quem me entende, diz amém. Quando eu olho para Jeremias capítulo de número 18, o próprio Deus vai falar
ao profeta dizendo: profetiza dentro da cidade, profetiza nas praças, profetiza nas portas, que era uma forma de fórum, ali onde eles julgavam pequenas causas. Mas quando o profeta começa a profetizar e vê que não há um feedback da sua mensagem, da sua pregação, da sua profecia, que o próprio Deus o entrega, ele começa a lamentar e começa a escrever os primeiros capítulos e trechos de Lamentações de Jeremias. Agora Deus está chamando esse profeta para o lado de fora, e ele vai dizer: desce a casa do oleiro, porque ali te farei ouvir as minhas palavras. Olha para cá, porque a palavra ouvir aqui não traz a ideia inicial de que a partir daquele momento ele iria ouvir, mas a partir daquele momento ele iria compreender o que Deus estava falando. Eu sempre costumo dizer que o difícil não é Deus falar, o difícil é você entender o que Deus está dizendo. O difícil, às vezes, nem é entender o que Deus está dizendo, é aceitar o que Deus está dizendo. Porque muitas das vezes nós criamos mecanismo de como queremos ouvir a voz de Deus. Senhor, se for um pouco contrariante a mim, meu desejo, a minha vontade, não aceito. Então o difícil não é Deus falar, é nós aceitarmos o que Ele está dizendo. Quando o profeta desce à casa do oleiro, ele vai ver o vaso que estava sendo feito na mão do oleiro. A palavra vai dizer que ele se quebrou. A ideia de se quebrou, ele está dentro do reflexivo. É uma forma de ilustrar Israel, dizendo que não é falta do oleiro, da sua habilidade, mas é por causa da qualidade do barro. Então, se tem vaso que está se quebrando na mão do oleiro, não é Deus quebrando o barro, é o vaso, é o barro que não está do jeito que Ele quer para preparar. Aí o texto vai dizer: não tem problema, se quebrou, eu vou amassar e vou fazer um outro vaso. Quantos estão me entendendo? Diz amém. Essa reflexão do capítulo 18 tem tudo a ver com o capítulo de número 2, versículo 7, porque é o próprio Deus dizendo: eu estou amassando, mas eu estou dando a forma. Então, repita comigo: para Deus dar a forma, Ele precisa amassar. Quando eu olho para esta primeira expressão, para esse primeiro verbo, yatzar, amassar, comprimir, dar a forma, eu lembro de uma lei que foi dada ao povo de Israel. O povo de Israel, em Êxodo, capítulo de número 27, versículo de número 20, vai dizer: ordenarás aos filhos de Israel que tragam azeite. Êxodo, capítulo 27, versículo de número 20. Êxodo 27, 20. Olha o que está dizendo lá: ordenarás aos filhos de Israel que tragam azeite. A primeira pergunta que eu vos faço: a responsabilidade de trazer azeite é só do sacerdote? É só do levita? É para toda a comunidade de Israel? Então segura aí para você entender. Essa lei não é Deus exclusivo dando para o levita ou para o sacerdote, mas Ele está dizendo para toda a nação de Israel. Segue comigo lá o texto, capítulo de número 27, versículo 20, que vai dizer: ordenarás aos filhos de Israel que tragam azeite. Aí ele vai dizer: puro de oliveira amassado. 27, 20. 27, 20. Puro de oliveira. A minha tradução traz amassado, ali traz batido. Numa tradução mais próxima ao original vai trazer da pedra, batido com a pedra. Por quê? Deixa eu te explicar aqui. Até hoje, em Israel, é utilizado esse mecanismo de produção de azeite. É feito uma forma de lagar, um círculo, é colocada uma pedra. Essa pedra, ela vai moer, ela vai amassar todas as azeitonas. Uma vez que é amassada essas azeitonas, ela vai extrair o primeiro azeite. Esse primeiro azeite é levado para o sacerdote, é apresentado ao sacerdote. O sacerdote vai pegar esse azeite e vai utilizar para consagração. Olhe para cá, consagração. Ele vai consagrar e ungir objetos do tabernáculo, utensílios do tabernáculo. A menorá é ungida por esse azeite. A mesa dos pães da preposição é ungida por esse azeite. Tudo que está dentro do tabernáculo é ungido por esse azeite. Após toda essa consagração, agora Moisés vai pegar esse azeite e vai derramar sobre a cabeça de Arão.
Davi vai escrever um Terrilim, vai escrever um salmo dizendo: como óleo precioso que desce sobre a cabeça, escorre pela barba de Arão e desce pelas suas golas. Oh, aleluia! Quem está me entendendo diz amém. Por que ele está narrando essa canção? Ele está dizendo: uma vez que o óleo entra em contato com a roupa sacerdotal que é branca, vai causar uma metamorfose. O que é isso? Haverá uma mancha de óleo. Eu te pergunto, hoje existe alguma coisa sofisticada para tirar azeite, mas naquela época existia? Não, é Deus dizendo: não adianta renegar teu chamado, não adianta renegar a unção, porque uma vez que eu te marquei, você foi marcado, você foi forjado para o ministério, separado para o altar de Deus. Aleluia. Você foi marcado. Você foi marcado. Segura, vem comigo, porque o texto vai dizer, a história vai narrar que depois da primeira prensa daquele azeite, era tirado aquela pedra, ela colocado uma segunda pedra. Essa segunda pedra, ela tinha o dobro do peso da primeira, e ela amassava as mesmas azeitonas. As azeitonas permaneciam ali. Na segunda prensa agora era extraído o segundo azeite. O segundo azeite agora era tirado para confeccionar o pão. Quem lembra, dentro do tabernáculo existia uma mesa chamada pão da preposição. Haviam aproximadamente 12 pães, 2 fileiras de 6 pães. Não poderia começar toda a liturgia de adoração, de louvor e de sacrifício sem os pães da preposição na presença de Deus. Agora olha para cá para você entender. Só existiam 2 componentes que era preciso para fazer esse pão. Qual era? Era o azeite e o trigo. Aleluia. Quando eu olho para esses 2 componentes, eu percebo a preocupação de Jesus nos seus dias, quando ele vai dizer: acautelai-vos do fermento do fariseu. Por que fermento? Porque o fermento dá o crescimento rápido, mas não tem consistência. Olha para cá. Só quem trabalha com padaria sabe, eu pesquisei sobre isso, que o fermento ele dá o crescimento, mas também ele dá a validade. Uma vez que o fermento é inserido na massa, a massa começa também a apodrecer com o tempo. Mas a massa que não tem fermento, pode passar o tempo que for, ela não vai entrar em putrefação. É Deus dizendo: o pão puro que desce do céu é diferente, é diferente, é diferente. É diferente. É diferente. Eu lembro de um episódio aonde o profeta Eliseu, onde o profeta Elias, ele vai chegar para uma viúva e pergunta para essa viúva: o que tu tens na tua casa? Aquela viúva vira para o profeta e diz: tua serva não tem nada, a não ser um pouco de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. Ele está dizendo: pode não ter o que tu deseja, mas tu tem tudo o que tu precisa. Tem ingrediente na casa. Quem está me entendendo, levanta a mão. Sabe por quê? A nossa geração está padecendo de fome espiritual. Não é por falta de pão, é por falta de atitude de produzir pão. Oh, aleluia. É pouco, mas tem ingrediente na casa. Pode ser pouco, mas Deus está dizendo: se tem azeite, se tem trigo, tem pão na casa. Aleluia. Aleluia. Nós estamos passando um período tão difícil na nossa geração, aonde a nossa geração tem fome de pão. E tem uma mensagem que fala sobre padeiros e confeiteiros. Eu não sou muito de trazer mensagem temática, eu gosto mais de trazer expositiva, mas essa é interessante. Qual é a diferença de um para o outro, pastor Daniel? É que o padeiro levanta cedo para produzir, e o confeiteiro já pega pronto só para prosseguir enfeitando. Ah, não, tu não entendeu? Então permita-me. O que tem na nossa geração que quer pegar o sermão pronto só para enfeitar? O que tem de gente que quer pegar no meio do caminho só para enfeitar? Deus está dizendo: desce em oração, vai produzir pão, vai produzir pão,
vai produzir pão, vai produzir pão. Aleluia. O problema da nossa geração é que tem muito confeiteiro e pouco padeiro em Israel. Mas dentro dessa tradição de produção do azeite, agora é tirado a segunda pedra, é colocado uma terceira pedra. Essa terceira pedra, ela vai produzir o azeite chamado iluminação. Então vem comigo. Ao entrar o pátio, e entrar no lugar santo, você vai se deparar com a pia, você vai se deparar com a mesa da preposição dos pães, e você vai se deparar com um objeto chamado menorá, conhecido também como um candeeiro, castiçal, candelabro. Interessante é que se você entra nesse ambiente agora, e eu te pergunto, quantas cadeiras existem no ambiente? Você saberia me responder se esse ambiente estivesse escuro? Porque a escuridão limita a tua visão. Mas se eu pergunto para os pastores que foram arquitetos dessa igreja, quantas cadeiras tem, pastor? Porque quem criou sabe, mas quem não criou precisa de iluminar. Se tu não der glória, agora eu não volto. Olha para cá. Sabe por que tem muita gente confeitando pão? É porque ainda não acendeu dentro do tabernáculo a menorá. Porque no momento que tu acende a menorá, o ambiente é reluzido. A primeira coisa que você vai ver é pão na mesa. É Deus dizendo: você não precisa imitar sermão de ninguém, você não precisa imitar voz de cantor, você não precisa imitar pregador. Só desce em oração, eu vou te iluminar. Tem pão na mesa, tem pão na mesa, tem pão na mesa. Acende a lamparina, acende a chama, acende a menorá. Tem pão na mesa, tem pão na mesa. Só quem pode levanta a voz de adorador e adora a Deus. Aleluia. Aleluia. Tem pão na mesa, já está lá. Só que a gente tem dificuldade de ver, porque segundo a física vai dizer que não existe escuridão, existe ausência de luminosidade. Quem está me entendendo diz amém. Eu já volto para o texto, mas olha o que Jesus me deu agora. Lembra de João capítulo 1? Coloca para mim, João capítulo 1, versículo de número 4, verso 4. Rapidamente, João 1:4. Olha o que diz. Nele estava deixa eu te falar o que a palavra vida aí, do grego é zoe. E a vida era a luz. A palavra luz ali é foz. Para quem tem fogão elétrico, se faltar energia na tua residência, a primeira coisa que você vai fazer é pegar a palavra fósforo vem do grego, é o prefixo dessa palavra foz, luz. Olha o que o texto está dizendo, João. A vida estava nele, e a vida era a luz dos. Ele está falando sobre iluminação mental. Estamos falando de um período onde João está escrevendo um documento aonde gnosticismo, que é um sincretismo de filosofias com tradição judaica. Então, uma maneira de pensar e tradições de como viver. É uma nova tendência do mercado evangelicalista da época. Só que João vai dizer aqui, ele era foz, luz dos homens ou da humanidade. A pergunta que eu vos faço, quando você vai pegar o fósforo para acender o fogão na tua casa, é só abrir e ele já vai pegar fogo? Você precisa manter com. É o que Jesus está dizendo. Como é que você vai conhecer do reino se você não tem contato com Jesus? Quem está me entendendo diz amém. Iluminação é o que precisamos para a nossa geração. Sabe que Paulo vai escrever a Timóteo dizendo: aplica-te à leitura, porque no momento que você lê e ora, Deus te ilumina. Mas tem gente que está orando e não está lendo, e tem gente que só está lendo e não está orando. Ou das duas uma, ou você vai ficar hiper espiritual e começar a ver coisas que não existem, ou você vai ficar extremamente técnico ao ponto de se tornar ceticista. Cava para baixo, mas não esquece de cavar também para cima. Quem está me entendendo diz amém. Cava nos livros, mas também não esquece de orar, jejuar. Aleluia.
Quantas prensas sofreram as azeitonas? Quem lembra? Quantas? Primeira prensa é o azeite que é levado para a consagração. Segunda prensa, o azeite que é levado para a alimentação e produção do pão. Terceira prensa é o que é o combustível. Lembra de Mateus 25? A palavra prudente para 5 vem do verbo providenciar. Significa que elas passaram por todos os processos até chegar ao último processo. Tem gente pagando preço, passando o processo, e chega lá no final, tem alguém dizendo: me dá um pouco do teu azeite. Se tu me mostrar na Bíblia transferência de unção, eu paro aqui. Unção não é transferida, é produzida. Tem muito crente que não quer pagar preço, não quer orar, mas quando vê no estado, o pastor está pagando preço 21 dias, ora por mim. Deus está dizendo: entra no teu quarto. Eu estou com saudade de ouvir a tua voz. Eu estou com saudade de ouvir o teu choro. Eu estou com saudade de sentir as tuas lágrimas. Muitas das vezes nós transportamos a responsabilidade da produção do azeite para segundos e terceiros. Volta lá, Gênesis capítulo de número 2, versículo 7. Olha o que está escrito lá. Gênesis 2:7. Vai dizer, coloca, não, pode ser aí mesmo. Vai dizer Adonai Elohim, e formou o Senhor Deus o homem. Quem é que está formando? Se a palavra amassar, yatzar, ou vai dizer, comprimir, dar a pressão, então quem é que está pressionando? Até quando você vai transportar a culpa para segundos e terceiros da perseguição que você está vivendo? Olha para cá. Mudanças são momentâneas, mas processos são temporais. Para Deus dizer para José era assim mesmo: você vai sentar hoje na cadeira, é da noite para o dia. O problema é o processo de ter a habilidade de sentar na cadeira. Deixa eu melhorar para você entender. Deixa eu melhorar. Quem prometeu a cadeira de governo para José? E quem é que vai colocar José lá? Mas quem é que tem que descer para perdoar os irmãos que venderam? Me ajuda a pregar. Olha para esse irmão que está do teu lado, diz assim: para que você quer cadeira se teu coração não está preparado para perdoar? Para que é que você quer cadeira? Está sofrendo a prensa, é a mão de Deus. No calabouço é a mão de Deus. Vendido pelos irmãos é a mão de Deus. Dentro da cisterna é a mão de Deus. É a mão de Deus. É Deus amassando, é Deus preparando, é Deus lapidando. O texto segue. E formou Deus o homem. A palavra ali no artigo definido, o homem, Ha-Adam. Da onde é que ele está formando? Afar, repete comigo, do pó. Em outras palavras, é Deus mostrando: antes de você levantar, Adão, aprenda de onde eu estou te tirando. Porque tem crente que perdeu as origens. Tem crente que, se Deus elevar um pouquinho, tem até vergonha de dizer de onde é. Eu não tenho vergonha de dizer, sou de Belém do Pará, do norte do Brasil. Oh glória, é daí que Jesus gosta. É daí que Jesus gosta. Eu lembro que quando eu comecei a estudar essa língua, em 1999, eu ficava olhando e dizia: Deus, onde é que eu vou pregar isso aí? As igrejas não tem nem 2 dedos de língua portuguesa, imagine de hebraico. E Deus falava: prepara a arma, porque não tem flecha que enferruja na aljava. Uma hora eu vou usar. Uma hora eu uso. Uma certa vez eu estava pregando em um culto de jovens, e um casal estava sentado bem na primeira fileira. Eles foram impactados pela pregação. Ao término do culto, eles me chamaram e disseram: pastor, você pode orar no nosso apartamento? Eu disse: posso. Ele disse: me dá o teu endereço, que amanhã eu vou te buscar lá. No dia seguinte, quando ele me liga, ele disse: estou aqui embaixo do prédio te esperando.
Eu olhei de cima, era uma Land Rover de última tecnologia. Eu falei, não é qualquer um, deve ser alguém aí. Eu desci na Land Rover, nós saímos, fomos para o apartamento. Quando chegamos lá, tinha prefeito da cidade, tinha vereador da cidade, tinha gente famosa, pessoas influentes, ricos empresários. Eu descobri que eu estava na casa da sobrinha do Silvio Santos, a família Bravanel. Eu lembrei, é família de judeu. 1999 eu comecei a preparar a flecha. Quem tem chamado ministerial, levanta a mão. É Deus dizendo, prepara a flecha, porque eu vou colocar a oportunidade diante de você. Deus vai colocar a oportunidade. Prepara, te prepara. Olha para cá, não se prepara no momento, se prepara para o momento. Davi não treina a sua mira no estande de tiro diante do gigante. Ele está treinando onde olhos não veem. Ele está dizendo, um dia vai aparecer alguém. É Deus dizendo, te prepara hoje, para que eu te lance amanhã. Foram 15 minutos de ministração. Duas da sobrinha do Silvio Santos falaram, hoje nós queremos fazer a nossa techuvá. Para quem não sabe, é a mesma coisa que aceitar Jesus. Techuvá para os judeus é voltar às origens. Voltar às origens. Nós descemos um lugar chamado Praia da Brava. Quem conhece Santa Catarina sabe. Fica bem atrás do Beto Carreiro World. O difícil não foi ganhar 2 judias para o reino. O difícil foi descer 5 graus na água. Frio, gelado, pastor. Mas ganhamos para Jesus. Sabe o que é que Deus está dizendo? Hoje eu estou pressionando, mas eu estou dando a forma que eu quero. O texto segue, vai dizer Adonai Elohim et Hada. E soprou em suas narinas. E soprou, vai para Beapav Nishmat, Raim. E soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E eles tornou um ser ou um homem vivente. E soprou. Esse verbo aqui, vai par, soprar, ele está numa construção linguística que nós chamamos de pretérito imperfeito. Para quem conhece um pouco de linguística e de língua até portuguesa, você vai entender que o pretérito imperfeito fala de uma ação que aconteceu no passado. Ela pode ser interrompida ao longo da história, mas ela não termina aí. Em outras palavras, e soprou, fala de uma ação que iniciou, mas ainda não cessou, ainda não terminou. Só para você entender como isso apresenta na história. Deus deu a forma ao homem embaixo. Adão está com a sua forma, mas ainda não tem espírito. O texto vai dizer que para ele se levantar, ele precisa do sopro. Vai par, nas narinas, biapave, para ter o fôlego, nishmat, de quê? De vida. A palavra vida e raim, ou vem do verbo raiá, é a mesma palavra que equivale ao grego no Novo Testamento como zoe. Lembra quando o texto de João vai dizer, e ele veio para dar vida, e vida em abundância? A palavra vida ali é zoe. Então no Antigo Testamento, raiá, no Novo Testamento é zoe. Só que quando chega para o nosso português, é vida. Então existem aproximadamente 3 palavras que são traduzidas no Novo Testamento como vida, da língua grega. Primeira é fiske, pensamento. A segunda é bio, que é vida biológica e material. E a terceira é zoe. Quando Deus está dizendo, aqui eu estou te dando vida, raiá, Ele não está falando vida humana, porque seria uma outra palavra. Quando Ele vai falar, eu vim para dar vida e vida com abundância, não é vida biológica, não é vida material. Então perdoe-me aqueles que acreditavam que Jesus vinha te trazer prosperidade financeira ou coisas de bens materiais. A palavra lá é zoe. E zoe significa vida com Deus, conectividade com Deus. Então volta para cá, para Gênesis, porque a palavra raiá não é vida física, a vida com Deus. Como é que o homem, depois de soprado o Espírito Santo, ele tem vida com Deus? Entenda comigo, Adão está trabalhando durante todo o dia no jardim, ele está nos seus afazeres diários, está cuidando do jardim, mas quando chega no final da tarde, que ele começa a ouvir Deus pisando pelo jardim, ele diz, está na hora de parar tudo, porque está na hora de ouvir a voz do papai. Oh glória!
Alguém já me entende aqui? É ele dizendo: posso trabalhar o dia todo, mas quando chegar a hora de ouvir a voz de Deus, depois dessa pregação, nunca mais tu vai dar desculpa para o teu pastor que tu chegou atrasado por causa do trabalho. Eu não posso ir por causa do trabalho. Peraí, pastor, mas é meu trabalho. Mas quem te deu a porta pode fechar a porta. O problema é que nós amamos mais a porta do que o Deus que abriu a porta. Sabe o que acontece com Abraão quando ele ama mais Isaac? Deus está dizendo: eu estou com saudade de você no altar, me dá Isaac aqui. A pergunta que eu faço para você: vai esperar Deus te pedir Isaac ou vai correr para o altar hoje? Adão, cheio do Espírito de Deus, quando ele ouve a voz de Deus, ele diz: eu conheço a voz do meu pai, vou parar tudo, amanhã eu continuo. Hoje tem culto no Éden. Oh glória, oh glória. Olha para cá, o problema é quando Adão peca, porque depois que Adão peca, ele não quer mais ouvir a voz de Deus, ele está se escondendo da voz de Deus. Não aqui, tá bom? Lá no Parada, onde eu faço parte, às vezes o obreiro está se escondendo para não ser chamado. Você vai entender isso aqui quando a gente procura alguém para ministrar o louvor. Ô irmã Maria, você pode cantar hoje? O que é que a irmã Maria faz? Que é isso? Adão, antes da queda, ele diz que era ouvir a voz de Deus. Depois da queda, o texto vai dizer: está se escondendo atrás da árvore. Deus está dizendo: Adão, cadê você? A gente está procurando na nossa geração alguém que tenha coragem, porque Deus só precisa de alguém que vá, porque quem faz é Ele. Ele diz: é eu que faço, é eu que abro, é eu que fecho, é eu que cuido. Eu só preciso de alguém que vá. Tem alguém? Tem alguém? Tem alguém? Se tem alguém, por gentileza, levanta a mão para o alto e faz barulho para o diabo ouvir. Gênesis capítulo de número 6, versículo 3. Se você puder colocar na mesma tradução do hebraico, coloca para mim. Gênesis capítulo de número 6, versículo 3. Lembra do pretérito perfeito? Falando sobre uma ação que iniciou, mas que ela pode ser interrompida por alguma causa. O próprio Deus falou para Adão: no dia que me desobedeceres e comeres desse fruto, certamente, não é provavelmente ou possivelmente, a gente está dizendo certamente, morrerás. A pergunta que eu te digo: Adão morreu fisicamente? Então que morte era essa? Então um raiar agora não existe mais. A vida, a conectividade com Deus começou a diminuir. Então cuidado, para que nós não estejamos caminhando a passos largos para uma morte espiritual. Qual era o tempo que nós orávamos antes? Qual é o tempo que nós oramos hoje? Como é que era o nosso coração no primeiro amor? E como é o nosso coração hoje? Será que não desobedecemos ao longo da história? E estamos vivendo como a síndrome de Adão, depois da queda, se escondendo ou diminuindo a carga horária de intimidade com Deus? Nós passamos mais horas ou vendo e lendo aleatoriamente comentários em redes sociais, mas não conseguimos pegar a Bíblia para ler 2 horas de tempo. E às vezes a gente ora dizendo: Senhor, me usa, me dá a revelação da Tua palavra. A revelação começa quando você abre a Bíblia. Quem está me entendendo diz amém. O processo começou em Adão e foi concluído no capítulo 6, versículo 3. E disse o Senhor: não permanecerá, vai homem Adonai, Laiadon, Ruá, o meu espírito, porque o homem, para sempre com o homem, porque o homem é carne. Olha lá a palavra, é vassar. Vassar significa aquilo que o tempo destruiu, aquilo que foi deteriorado pelo tempo. Imagina que você compra uma roupa e ela cabia muito perfeitamente no teu corpo, só que com a primeira lavada, essa roupa ela pode diminuir, essa roupa ela pode crescer.
A tonalidade agora ela vai perder com o tempo. Se essa roupa for de cor, quanto mais você lavar, mais ela vai perder a sua originalidade. Olha para cá. Se com o tempo você continuar usando essa roupa, ela vai abrir pequenas rupturas, pequenos rasgos vão começar a aparecer. Só que quando nós não queremos nos desfazer da roupa, o que é que a gente improvisa? São remendos. Jesus vem dizendo mais ou menos isso. Não dá para colocar remendo novo em uma veste velha. O problema da nossa geração é que quer viver remendos do Evangelho com vestes do Egito. Jesus está dizendo, perdeu a originalidade. Vassar não é mais como antes, por isso o meu espírito não permanecerá para sempre com o homem. Por que os nossos cultos não tem mais milagre? O levanta e anda, os cegos enxergando, pessoas sendo curadas. Durante 24 anos do ministério que Deus me deu, e esse mês de julho completei 24 anos, eu vi pessoas enxergando, eu vi paralíticos andando, e às vezes eu me perguntava e dizia, Deus, por que tu não fazes novamente o que tu fizeste antes? Ele disse, simples, porque a humanidade não é mais como antes. Tem crente mais perdendo tempo em redes sociais, falando de política e debatendo coisas desnecessárias, do que buscando a minha presença. Volte à originalidade. Olhe para esse irmão que está do teu lado e diga, volte à originalidade. Não perca a originalidade. Volte a ser como antes. O tempo deteriorou, o tempo extraviou, o tempo fez com que a nossa geração se corrompesse. Aleluia. Mas olha para cá, não está perdido. Diga para o teu irmão, nada está perdido. Porque agora o próprio Deus vai falar em João capítulo 14, versículo 16 a 17. Aquilo que o homem começou a perder no jardim e foi tirado de forma definitiva. Agora o Espírito só vinha momentaneamente, esporadicamente, para uma finalidade. Descia sobre profetas para profetizar, guerreiros para dar vitória, mas não permanecia. Olha o que Jesus vai dizer: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro. A palavra consolador vem da palavra paracletos ou paraclesia, para que fique convosco para... lembra do pretérito imperfeito? O diabo disse, vou tirar o espírito de Adão. Deus disse, mas eu vou enviar lá em Atos 2. Não perdemos. Momentaneamente Deus disse, eu estou tirando agora, mas eu vou revestir vocês em Atos 2. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro consolador. Dessa vez não será momentâneo, dessa vez estará para sempre convosco. Só quem já recebeu e está sentindo nessa noite, levanta a tua mão de adorador e adora a Deus. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Atos capítulo 1, versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8. O que é que está dizendo? Mas recebereis. Algumas traduções vai dizer poder. A palavra virtude ou poder vem do grego dínamos ou dínamos, tá bom? E deixa eu te falar uma verdade. Dínamos não tem nada a ver com dinamite. Se você vê alguém tentando fazer essa conexão, essa ligação de dínamos com dinamite, pelo amor de Deus, repreenda, não tem nada a ver. Nenhum lexicográfico grego dá base para isso. Dínamos, ele tem 3 sentidos lexicográficos, tá? Mas recebereis a virtude ou poder ou dínamos do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas, tanto em Jerusalém, repete comigo, Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Primeiro, segura aí, deixa eu te explicar primeiro o que é poder. Segundo a lexicografia vai dizer que existem 3 sentidos etimológicos para essa palavra. Ela pode ser polissêmica. Polissemia significa uma palavra com uma fonética, uma grafia, mas com
múltiplos sentidos. Se eu falar a palavra manga aqui, sem conjunções e preposições, você não vai saber o que é. Pode ser manga de camisa ou uma fruta. A mesma grafia, a mesma palavra, a mesma fonética. Isso nós chamamos de polissemia. Então olha para cá. A palavra poder aqui, ela pode significar também estrutura, poder e habilidade. Quando nós falamos de poder, a primeira coisa que aparece nos lexicográficos ou nos seus sentidos etimológicos, poder é milagre. Então hoje, o que é que Deus está dizendo? O meu Espírito, ele descerá sobre a minha igreja para que haja milagre. Milagre. Segundo, vai dizer maravilhas, capacitação. Eu te pergunto, quem era Pedro antes do revestimento? Apenas um pescador. Pescador tinha habilidade de oratória? Pescador tinha habilidade de retórica? Será que Pedro estudou com Tales de Mileto, Aristóteles, Platão, Sócrates? Mas ele foi revestido com o Espírito? Segura, se não der glória, eu não volto mais. Olha para cá. Depois de ser revestido, na primeira pregação, quase 3.000 almas. Eu nunca vi um curso de oratória com poder de retórica tão poderoso como a capacitação do Espírito de Deus. Então receba. Para quem não tinha poder de falar, Deus está dando habilidade. Para quem não tinha poder para pregar, Deus está dando habilidade. Para quem não tinha afinação e habilidade na música, receba de Deus habilidade, 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 habilidade. Quem capacita é Ele, quem levanta é Ele, quem reveste é Ele. Terceiro e último, estrutura. Estrutura. Olha o que o escritor em Isaías vai dizer: os jovens cansarão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas. O que são jovens? A figura do vigor. Ele está dizendo até aquele que tem o maior vigor pode cansar, mas quem espera em Deus. Então olha para cá. Poder, milagre, habilidade, estrutura. Que estrutura é essa? Aí o texto segue. E depois, não segue lá o texto. E depois ser-me-eis minhas. A palavra testemunha aí do grego é martos. Origina-se a palavra mártire ou martírio. Sabe o que é o mártire? É aquele que é capaz de morrer defendendo naquilo que acredita. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Se vocês não forem revestidos, na primeira pedrada, Estevão desvia. Mas depois do revestimento, Estevão vai dizer: pode jogar pedra que eu estou vendo a glória de Deus. Você está entendendo para que é o revestimento? Então a partir de hoje, nunca mais ore para Deus dizendo: quero ser revestido porque eu quero ser usado em milagres. Milagres são consequências da caminhada. Revestimento do Espírito é para suportar a pedrada da vida. Olha para cá. Pastor, mas você fez uma exegese linguística. Então lá vai uma exegese hermenêutica. Capítulo 4 de Mateus. Depois de Jesus ser revestido pelo Espírito, ele foi para onde? Para o deserto. Fazer o quê? Ser tentado pelo diabo. É Deus dizendo: não suporta a tentação se não for revestido. A presença de Deus é para suportar deserto, é para suportar pressão. Receba de Deus, receba de Deus. A pressão está grande, receba de Deus. A pressão está grande, receba de Deus. Eu encerro aqui. Aí o texto vai dizer: e depois ser-me-eis minhas. Tanto aonde? Começa por onde? Depois e depois. Tem um problema aqui. Jesus, não dá para ficar em Jerusalém não. Acabaram de matar Estevão lá na porta. O nosso chefe foi preso, mataram ele. Os discípulos estão trancados, João vai dizer, estão trancados com portas fechadas com medo dos judeus. Eu quero 2 obreiros aqui, rapidinho, rápido, 2 obreiros aqui. Aí tem 2 obreiros aqui que está dizendo: não dá para ficar em Jerusalém não. Vamos voltar para Emaús.
Esses obreiros que estavam em Jerusalém estão voltando para onde? Vai andando assim, vai andando. Aí Jesus contabiliza. Peraí, tem 2 faltando. Tá ali. Jesus aparece no meio deles e diz assim mesmo: do que é que vocês estão falando? Aí ele diz: Tu és o único que não sabes o que está acontecendo nesse dia. O que é isso? São pessoas que estão caminhando cheias de informação, mas sem direção. Eu vou repetir de novo para te não perder. É muita informação e sem direção. Se está sendo transmitido, eu quero mandar para os meus amigos teólogos. É muita informação em pouca oração, pouco jejum, pouca direção. Eu dou aula de teologia de segunda a sábado, mas sempre estamos no monte orando. Jesus vem com eles e vai dizer: lembra da iluminação? Jesus começa a pregar. Lá em Jerusalém eles falavam línguas como que de... falou, faltou aquecer 2 aqui. Jesus começa a falar com eles. Aí um deles vai dizer: percebeu que o nosso coração arde? Jesus disse: pronto, incendiei quem faltava. O que é que eles vão fazer agora? Vamos voltar para Jerusalém. Volta. Eu encerro aqui. Tem gente fugindo muros de Jerusalém. Jesus está dizendo: eu vou lá pegar. Eu quero falar para você, ovelha rebelde que saiu daqui. Jesus vai te pegar. Vai voltar para a casa do Pai. Vai voltar. Só quem pode adorar. Receba de Deus. Aí Jesus faz a promessa: ficar em Jerusalém até que do alto sejais reveste. Olha para cá. A palavra revestir é a junção de 2 vocábulos. Prefixo ré. Quem tem carro aqui? Pastor, quando a gente sai da garagem com pressa, sem perceber o ambiente, sai de forma errada, a primeira coisa que a gente faz é engatar, ajeita o retrovisor para voltar do lugar da onde? É Jesus dizendo: lembra-te de onde caíste. Volta à prática das primeiras obras. Olha para cá. Mário Sérgio Cortella vai dizer: retrovisores são menores que para-brisa, falando do passado que se foi e da oportunidade que está diante de você. Então não faça do teu retrovisor para-brisa. Para de viver do passado. Pastor, eu caí lá atrás, não tem problema. Lembra-te de onde caíste. Engata ré, mas continua a tua caminhada. Segundo vocábulo que conecta ao prefixo re, é do verbo vestir. O que significa isso? Veste. Mas que veste é essa? A veste que Deus improvisou para Adão não foi a veste que Deus fez para Adão. A veste que Deus fez para Adão foi o sopro, ruar, espírito. E Deus está dizendo: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de... A palavra revestir é voltar, retroceder a uma veste que você perdeu. Atos capítulo 2, era vento ou era como um vento? Jesus está dizendo: não é o que parece, é o meu espírito. Receba. Deus está batizando pessoas aqui. Deus vai começar a revestir crente aqui. Deus vai começar a revestir pessoas aqui. Aquilo que você perdeu, Deus está revestindo. Receba. Eu já estou sentindo a presença. Receba. Já tem crente sendo revestido aí. Em nome de Jesus. Receba de Deus. Revestimento. Aleluia, Jesus. Jesus, Tu és maravilhoso. Deus está aqui, Ele está na casa.
E você vai louvar comigo. E seja revestido por Ele. Oh. Muitos confiam em carros e outros em seus cavaleiros. Muitos te louvam. Receba de Deus. Receba de Deus. Sinta a presença do Espírito Santo hoje aqui. Sinta a presença de Deus hoje aqui. Pedidos dentro da casa do Pai já não se lembram que o céu é real. Tão ocupados com coisas banais. E aí? Abra os nossos olhos espirituais, porque pararam de falar do céu. Acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração e santificação. Não querem mais pregar, porque pararam de falar do céu e só se fala em bens materiais. E aí? Mas eu sei que dentro da Ebenezer existe uma igreja espiritual. Levanta essa. Receba de Deus. Receba de Deus essa noite. Há uma presença de Deus aqui. Acende o fogo. Levanta. Receba. Que presença, Jesus. Que presença, Jesus. Tem crente sendo revestido hoje aqui. Tem crente sendo revestido hoje. Oh, Espírito de Deus. Oh, Jesus está aqui. Seja revestido por Ele aí, porque pararam de falar do céu. Acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração e santificação. Não querem mais pregar, porque pararam de falar do céu. Materiais, mas eu sei que dentro da igreja existe, ela está aqui. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo, reacende, levanta essa geração, traz de volta a visão. Você aqui, só quem ainda não é batizado com o Espírito Santo, só quem ainda não é batizado e queira receber, vem aqui à frente agora, vem aqui agora. Eu quero orar por você. Só quem ainda não é batizado, só quem não é batizado, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Desce aqui nesse lugar. Quero pedir permissão aqui, pastor. Quero pedir permissão aqui. Só quem não é batizado com o Espírito Santo, levanta a mão. Só quem ainda não foi, quer receber o batismo, vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Só quem ainda não é batizado, vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Eu estou sentindo uma presença de Deus. Eu estou sentindo uma presença de Deus. Olha aí, Jesus. Em oração, faz arder de novo. Reacende, levanta essa geração. Traz de volta a visão. Aleluia, aleluia, aleluia. Só quem não é batizado, vem aqui à frente.
Olha para cá. Você que já é batizado com o Espírito Santo, está sentindo a presença de Deus aí. Eu quero que você saia do teu lugar e dê um abraço neles aqui. Você vai ministrar comigo na vida dele. Deus vai batizar pessoas aqui hoje. É 6 anos de ministério. Deus está trazendo uma unção nova. É uma unção nova. Receba, 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 receba o batismo, receba o batismo, receba, 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 receba o batismo, receba, 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 em nome de Jesus. A glória. Segura aí, crente. Vai descer uma presença aqui nesse lugar. Nas asas do céu. Esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti. Já está descendo uma presença de Deus aqui. Já tem gente sendo renovada aqui. Ministra, ministra sobre eles. Ministra sobre eles. Homens, mulheres de Deus. Ministra aqui. Agora, agora. Receba de Deus. És o homem mais lindo que eu conheço. Olha aí, Jesus. Ah, Jesus. Como eu amo seu nome. És o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Olha aí Deus batizando. Olha aí Deus renovando. Qual é o som? Receba de Deus. E qual é o som? Qual é o som de quando Deus desce na terra? Agora, agora. Esse é o som do carpinteiro bater na porta. O carpinteiro bater na porta. Baixaia. Ai, calamandaraia, soia. Ai, Jesus. Rabacalabaraia, cheia. Seja cheio, seja cheio, seja cheio. Ai, calamandaraia. Meu Deus, meu Deus, olha Deus batizando aqui, olha Deus batizando aqui, há uma presença de Deus, a casa ficou pequena, a atmosfera mudou, Deus desceu na casa. Eu sou, qual é o som de quando Deus desce na terra? E qual é o som? E esse é o som do carpinteiro a minha porta. Olha aí, Jesus. O carpinteiro arrancando a Deus está renovando aí. Deus está renovando. Já tem crente sendo arrebatado por Deus aqui. Olha aí, Jesus. Recebe de Deus. Recebe de Deus. Recebe de Deus. Oh. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Desce com a tua graça. Espírito Santo de Deus. Se não Deus. fizesse comigo, faz com eles. Baixei um novo chamado. A unção. Há uma presença de Deus. Olha aí, seja tocado. Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Eu já vou começar a encerrar aqui. Eu não sei se você vai conseguir dizer amém depois desse culto, mas eu encerro aqui. Tem gente aqui sendo revestida por Deus, ó. Deus está tomando pessoas aqui.
Olha para cá. Se tiver alguma pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor, que ainda não se entregou para Jesus, a noite é essa. Vem agora, vem agora, vem agora, vem agora. Cadê a primeira pessoa que quer se entregar para Jesus agora? Vem agora, vem agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se tiver, vem agora. Se tiver, vem agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu encerro aqui. Há um tempo novo. Pastores, por gentileza, vem aqui em cima do altar. Coloca bem baixinho para mim, eu já encerro aqui. Olha para cá. Com a autoridade de Deus, eu quero liberar algo sobre a vida de vocês. Primeiro, Deus está te dizendo: o diabo tentou te parar de várias formas. O último estágio, o diabo tentou tocar na tua saúde. Tem coisas que tu tem sentido, tem vivido, que tu não tem falado para ninguém. Para te saber que hoje Deus te visita nessa casa. Esposa, esposa, unge os pés dessa mulher. Porque a bandeira do Brasil é pequena comparado ao estado territorial. E tu sabe que a promessa já veio. Deus está te dizendo: prepara-te, porque onde tu pisar a partir de hoje é profético. Segura ela, pastor, porque eu não sei se ela vai aguentar de pé. Há uma unção de renovo, e Deus está te dizendo hoje: é profético. Eu estou rasgando o céu, estou descendo sobre a tua vida hoje. Pega, 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 pega. Estados Unidos te espera. Eu tenho preparado a nação e já coloquei no coração deles: tu pisarás as nações americanas, porque tenho eu promessa e pressa na tua vida. Receba. Espírito de Deus, em nome de Jesus.